Olá pessoal, sejam bem-vindos e vamos à resolução do exercício 1.55 do livro do Sears. Bom, nesse exercício existe um certo pacote de biscoito e nele cada biscoito pode ser considerado como sendo um disco circular com um certo diâmetro médio e uma certa espessura média, ambos com incertezas associadas. Diante disso, ele pergunta no item A qual que é o volume médio de cada biscoito e qual a respectiva incerteza associada a esse volume. Para isso, vamos primeiro calcular o volume. E o que eu vou fazer? Dada a geometria, eu posso falar que o volume seria essa área aqui que eu estou destacando do disco, vezes a altura do disco, que no caso é a própria espessura. Essa área é πr², só que em vez do raio a gente tem o diâmetro, então no lugar do raio eu vou substituir por metade do diâmetro. Vou multiplicar isso aqui pela espessura, obtendo que o volume é πd² sobre 4. Agora, para um segundo passo, eu vou calcular qual que é o volume médio. Para isso, eu vou substituir com os valores fornecidos. Então, no lugar do diâmetro, eu vou pôr 8,50 centímetros e no lugar da espessura, 0,050 centímetros. Fazendo essa conta aqui, eu vou obter que o volume médio é de aproximadamente 2,837 centímetros cúbicos. Por enquanto, eu vou deixar o volume nessa forma, porque quem vai ditar o número de algarismo significativo dele vai ser a incerteza associada a ele. Agora vamos ao cálculo da incerteza. Eu observo que o volume é uma função do diâmetro e da espessura. E o diâmetro tem uma incerteza associada a ele, e a espessura tem uma outra incerteza associada a ela. Diante disso, eu posso escrever, portanto, que a incerteza do meu volume ao quadrado vai ser a derivada parcial do volume com relação ao diâmetro ao quadrado, vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado, mais a derivada parcial do volume com relação à espessura ao quadrado, vezes a incerteza da espessura ao quadrado. Agora eu vou começar a fazer essa conta. Primeiro eu vou derivar o volume com relação ao diâmetro. Então, tudo que não for diâmetro eu vou tratar como sendo constante. Então, vai ficar π sobre 4 vezes derivada de d², 2d. Isso aqui ao quadrado, vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado. Mas, agora eu vou derivar com relação à espessura. Então, tudo que não for espessura é constante. Vou ficar com πd² sobre 4 vezes derivada da espessura elevado a 1 é 1. Isso aqui ao quadrado, vezes a incerteza da espessura ao quadrado. E agora eu vou colocar alguns termos em evidência. Então, aqui em evidência, quem que eu vou colocar? Vou falar que a incerteza do meu volume ao quadrado vai ser π² vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4² em evidência. Colocando esses termos em evidência, no primeiro membro, quem que vai sobrar? Vai sobrar 4 vezes o valor da espessura vezes a incerteza associada ao diâmetro ao quadrado. Já no segundo membro, eu vou ficar com diâmetro ao quadrado vezes a incerteza associada à espessura ao quadrado. Agora percebam que esse termo aqui que eu estou destacando, ele é bem próximo desse termo aqui, né? Ele é quase esse termo ao quadrado. O que falta para ele ser exatamente igual a esse termo ao quadrado? Está faltando eu multiplicar por um diâmetro ao quadrado e está faltando eu multiplicar pela espessura ao quadrado. Só que se eu multipliquei pelo diâmetro ao quadrado e espessura ao quadrado, eu tenho que dividir por esses valores. Isso daqui é apenas para simplificar um pouco a equação. Então, eu vou obter, colocando isso ao quadrado, πd² sobre 4 ao quadrado. E agora, como que vai ficar a parte de dentro? A parte de dentro vai ficar 4 σd ao quadrado sobre d² mais σe ao quadrado sobre e ao quadrado. E agora, como a gente queria, esse termo aqui é o meu volume médio. Portanto, eu vou poder escrever, simplificando agora, vou tirar também a raiz de ambos os lados da equação. A incerteza do meu volume é o volume médio vezes a raiz de 2 vezes a incerteza associada ao diâmetro dividido pelo diâmetro ao quadrado, mais a incerteza associada à espessura pela espessura
ao quadrado. Essa é a nossa fórmula final. Agora é só substituir numericamente e calcular qual que é o valor dela. O valor do meu volume eu já conheço, que é esse daqui na forma aproximada, ou é só substituir de novo para obter o valor exato. A incerteza do diâmetro é esse 0,02. A incerteza da espessura é 0,005. E os valores das grandezas estão aqui. Por fim, substituindo os valores, eu vou encontrar uma incerteza de aproximadamente 0,284. Só que a incerteza ela sempre tem que ter um algarismo significativo, caso contrário não teria sentido físico. Portanto, a minha incerteza vai ficar igual a 0,3 centímetros cúbicos. Agora, por fim, eu posso escrever que o meu volume é o volume médio, mais ou menos a incerteza associada a ele. Com os valores já calculados, eu vou fazer o ajuste das casas decimais, então vou ficar que o volume vai ser igual a 2,8 mais ou menos 0,3 centímetros cúbicos. E esse é o item A. E agora vamos ao item B. No item B, ele quer saber qual o valor da razão que é dada pelo diâmetro sobre a espessura, qual a incerteza associada a ela. Então, para calcular qual é o valor, é só substituir. O diâmetro a gente sabe que é 8,50 centímetros e a espessura é 0,050 centímetros. Fazendo assim essa conta, a gente encontra o adimensional 170. Agora eu vou calcular qual que é a incerteza associada a essa razão. Vou repetir o mesmo raciocínio do item A. Então, eu posso falar que a incerteza associada à razão ao quadrado é a derivada da razão com relação ao diâmetro ao quadrado vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado mais a derivada da razão com relação à espessura ao quadrado vezes a incerteza da espessura ao quadrado. Agora eu vou começar a fazer essa conta. Então, primeiro eu vou derivar a razão com relação ao diâmetro. Então, tudo que não for diâmetro vai ser tratado como constante. Derivada do diâmetro à primeira é 1. Isso aqui ao quadrado vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado mais. Agora eu derivo com relação à espessura. Então, seria d vezes e a menos 1. Derivada de e menos 1 vai ficar menos 1 vezes e elevado a menos 2. Isso aqui ao quadrado vezes a incerteza associada à espessura ao quadrado. E agora eu vou colocar 1 sobre e ao quadrado em evidência. Então, vou ficar que a incerteza da razão ao quadrado é 1 sobre e ao quadrado, que multiplica. No primeiro membro vai ficar a incerteza do diâmetro ao quadrado, mais no segundo membro eu vou obter o diâmetro ao quadrado, vezes a incerteza associada à espessura ao quadrado, dividido pela espessura ao quadrado. Agora percebam que esse termo aqui é quase a razão ao quadrado, tirando que ele difere por um termo d quadrado. Então, eu multiplico em cima por d quadrado e divido em cima por d quadrado, que é para não alterar o resultado. Agora eu vou obter diâmetro dividido pela espessura, isso ao quadrado, vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado pelo diâmetro ao quadrado, mais a incerteza da espessura ao quadrado sobre a espessura ao quadrado. Agora, como a gente queria esse termo aqui, virou a minha razão, ele está ao quadrado. E agora, tirando a raiz de ambos os lados, eu posso falar que a incerteza associada à razão será dada pela razão vezes a raiz de incerteza do diâmetro pelo diâmetro ao quadrado, mais a incerteza da espessura dividido pela espessura ao quadrado. E agora é só substituir numericamente. Fazendo a substituição pelas incertezas que a gente já conhece, a gente vai obter que esse valor aqui é de aproximadamente 17. Como só pode ter um algarismo significativo, vai ser escrito na forma 2 vezes 10. Lembrando que isso aqui não tem dimensão. Por fim, agora eu vou escrever a razão como sendo o valor que a gente encontrou mais ou menos a incerteza. Só vou fazer o ajuste para a gente obter o mesmo número de casas decimais. Então, a razão, que era 170, eu vou escrever como sendo 17 vezes 10. E agora eu posso falar aqui. Essa minha razão é 17 mais ou menos 2 vezes 10. Por fim, esse era o resultado pedido. Obrigado pela atenção. Se você gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até uma próxima.